Oi, hoje eu vim para falar sobre como foi a minha gestação aqui nos Estados Unidos, longe da minha família. Bom, eu descobri que estava grávida em abril de 2024. Tô péssima com datas. E já fazia um ano que a gente estava tentando engravidar. Eu fiz o tratamento com uma obstetra ginecologista brasileira. Dei muita sorte que na cidade vizinha... É verdade. Tive muita sorte que na cidade vizinha aqui, era perto de casa, coisa de 15 minutos, tinha uma obstetra brasileira, a doutora Camila Bom Tempo. E fiz as consultas, né, iniciais, como tentante com ela. E eu tenho o ovário policístico. Então, eu tomei a vida inteira anticoncepcional, desde os meus 12 anos, desde a minha segunda menstruação. E eu sabia que isso poderia ser um obstáculo no início, né? Eu sabia que poderia ser, não tinha certeza de nada, né? E aí, com ela, eu fui tirando minhas dúvidas no começo. E foi ótimo porque a gente tentou por 6 meses, sem nenhum medicamento. E aí depois a doutora Camila receitou metformin, que é um remédio para diabetes. Claro, cada organismo, cada corpo reage de uma forma e cada corpo precisa de um medicamento, cada caso é um caso. E para mim, metformin foi o remédio indicado como uma espécie de tratamento para o ovário policístico. Ele é um remédio para diabetes tipo 2 e surtiu efeito. Em 3 meses era o nosso plano inicial para tentar com esse remédio. Não deu certo, e aí a gente já estava vendo possibilidades de fazer uma indução de ovulação assistida, onde eu iria tomar um medicamento para ovular, e isso poderia ter a possibilidade maior de ter uma gestação gemelar, ou até mesmo mais que 2 filhos, porque ia possibilitar mais óvulos serem fecundados, né, por conta da indução de ovulação. E isso me causou um pouco de medo na época, mas eu também fiquei feliz com a possibilidade de ter gêmeos, meu marido também queria. Mas não foi o que aconteceu, porque a gente optou por fazer mais 3 meses do tratamento com metformin. E aí, quando eu parei de tomar o metformin, que foi março de 2024, eu lembro que eu tinha ido para uma viagem para Flórida, a gente foi nos parques da Disney, e eu tinha que tomar metformin de manhã em jejum. E ele me causava uma náusea. E aí eu optei por parar de tomar naquela viagem, porque eu já ia ter retorno em abril com a médica. Eu parei de tomar no final de março para poder ir para os parques sem enjoo nem nada, porque eu queria aproveitar os brinquedos, né, montanha-russa, tudo. E aí eu parei de tomar em março, em abril que ia ser o meu retorno. Quando foi o nosso retorno, eu já estava grávida. Eu descobri através de um teste de farmácia. E tem uma história legal por trás disso, porque eu pensei que estava com infecção de urina, mas eu posso fazer outro vídeo contando sobre isso. E aí eu fiz o teste e deu positivo, e foi realmente num mês que eu não esperava que eu estaria grávida, porque já tinha feito muitos testes e todos negativos, e aquela desesperança que bate, porque soma com ansiedade, e enfim... cada teste negativo era uma frustração, mas aí quando veio positivo, e foi logo assim, parei de tomar o remédio, e veio o teste positivo, então eu não tava esperando, tava realmente esperando a próxima consulta para ver qual seria o próximo passo, de repente a indução de ovulação, né? E aí, eu fiquei muito feliz, claro, no dia seguinte, só que eu contei pro meu marido. E aí a gente fez o teste de sangue, né? Fiz mais 2 testes de farmácia, fiz o exame de sangue pra ver o índice lá do beta-HCG, e tava tudo dentro dos conformes pra possível gravidez. E aí a gente começou o pré-natal. O pré-natal foi todo com a minha ginecologista brasileira também, o que foi ótimo, porque o meu inglês não é dos melhores. Já vai fazer 4 anos que eu tô aqui, mas meu inglês ainda não é fluente.
Então, nessa parte principalmente de saúde, né, tem aqui os tradutores, pode ser uma pessoa ou pode ser até mesmo uma câmera que fica, um dispositivo, tipo um monitorzinho que fica lá com uma pessoa simultaneamente fazendo a tradução. Mas ainda assim, sabendo que tinha médica brasileira, eu optei que fosse com ela, meu pré-natal. E foi ótimo, as consultas aqui começam sendo mensais, eu acho que não muda muito do Brasil. As consultas começam sendo mensais, faz primeiro o intravaginal, pra ver se não é... Pra ver se tá certinho, né, o óvulo no lugar. O óvulo não, o ovário, né? Se o óvulo tá no ovário, se não é uma gestação... quando eu não lembro os nomes, assim, eu sou muito ruim de termos, mas pra ver se tá tudo em ordem, tava tudo em ordem, graças a Deus, e vem sempre aquele medo de tudo, né? E eu ia pesquisando as coisas, às vezes nem é bom pesquisar tanto, porque é tanta informação que a gente acaba sendo desinformado, porque começa a dar muito medo de acontecer as coisas erradas, porque existem muitas situações em que fogem do nosso controle, e a gestação me ensinou muito sobre isso, que a gente tem que realmente confiar 100% em Deus, porque a gente não tem controle de nada, a não ser a nossa saúde, com a nossa alimentação, com essas coisas, né? E ainda assim, sabendo disso tudo, eu tive diabetes gestacional, e já no fim da gravidez, eu tive também pressão alta. Então, mas num contexto geral, assim, na época da minha gravidez, na época do pré-natal, eu fiz todas as consultas com a médica brasileira, acho que foi só 1 ou 2 consultas que foi com plantonista, porque a médica tava viajando, enfim, alguma coisa assim na época. Os ultrassons aqui não são com tanta frequência, tem que quase implorar pra gente conseguir fazer um ultrassom daquele 3D, que vê colorido, né? Acho que eu tive mais ultrassons porque eu tive a diabetes gestacional e aí eu tinha que fazer o acompanhamento a partir da 32ª semana, semanalmente com ultrassom, porque tinha que medir os índices de líquido amniótico, tinha que ver 3 ou 4 tipos de movimentos do bebê na barriga para ver se estava tudo em ordem por conta do diabetes, né? E eu também tive que aplicar insulina, porque eu não consegui controlar só com a alimentação. Eu sei que a alimentação é muito importante, o exercício físico é muito importante. Eu tentei o máximo que eu pude, mas quando eu acordava, minha glicose já estava alta, eu fazia o monitoramento em casa. E fui descobrir no 3º trimestre, né, diabetes gestacional, e a partir daí que eu passei a fazer os exames em casa, da picadinha no dedo, eu tinha tudo o aparelhinho em casa. E quando eu acordava, a taxa de glicemia minha estava alta. Então, assim, pra não ficar me culpando, porque por muito tempo eu fiquei me culpando, porque a minha alimentação que não era regrada, isso que eu cozinho todos os dias, nossa alimentação não é baseada só em fast food, como todo mundo pensa que é aqui, lanche, pizza, não é. Claro, também me dei o direito de comer as coisas que eu tinha vontade na gestação, mas nada muito exagerado, e ainda assim eu tive a diabetes gestacional e tive que fazer o controle com a insulina. Mas passou, deu tudo certo. Fiquei com bastante medo na época. Era um saco ficar aplicando a insulina. Qualquer lugar que eu ia, tinha que ir no banheiro antes para aplicar a insulina, antes das refeições. Mas foi assim que eu consegui, graças a Deus, manter a minha gestação instável. Minha bebê, graças a Deus, todo o tempo estava bem, com todos os índices ótimos em todas as consultas. Então, basicamente foi isso. As consultas de pré-natal era sempre a mesma coisa. Então, quando não tinha ultrassom, a ansiedade era sempre para ultrassom. Quando não tinha ultrassom, era sempre as mesmas perguntas, como eu tava me sentindo, se eu sentia os movimentos da neném. Foi tudo tranquilo. E aí, depois, no final da minha gestação, eu comecei a ter pressão alta. Então, caracterizava já 13/9 a pressão alta. Eu tive 3 dias, pressão alta, que foi no dia 27, 28 e 29 de dezembro de 2024. E no dia 31, eu tava fazendo o monitoramento da pressão em casa e colocava tudo num aplicativo. Com a diabetes gestacional também foi assim, eu colocava antes de cada refeição, eu media a taxa de glicemia
e colocava no aplicativo para as enfermeiras fazerem todo o monitoramento online. E aí depois só no dia das consultas que a gente conversava sobre como estava indo, né, essa questão da minha saúde com a diabetes, e seguir as orientações e tudo mais. E aí teve esse histórico de pressão alta, em que eu fiquei internada com um médico plantonista no dia 27 de dezembro, que era a data da consulta pré-natal, já estava no final da gestação. A minha data de nascimento da Isis prevista era no dia 11 de janeiro, inicialmente. Aí depois, pela diabetes gestacional, mudou para o dia 4 de janeiro, uma semana antes, 39 semanas, né? E aí, por fim, no dia 27 de dezembro, que eu fui na consulta pré-natal, que não era com a minha médica, o médico viu que minha pressão estava 13/9 e falou que eu ia ficar internada e que se a minha pressão não abaixasse, ia nascer naquele mesmo dia. Eu não estava com as malas no carro, eu não estava me sentindo preparada ainda, porque eu queria que fosse uma consulta com a minha médica, que eu tinha mais confiança, e foi, de repente, um americano plantonista que eu não entendia, americano, nenhum preconceito, mas pelo idioma, então não me transmitia confiança de tirar minhas dúvidas, por que aquilo estava acontecendo tão rápido, sabe? Então eu não me senti preparada naquele momento. Mas Deus foi tão bom que depois a gente fez o monitoramento da minha pressão, eu fiquei internada acho que umas 4 horas, media a pressão a cada 20 minutos, e aí minha pressão foi baixando. Na verdade, eu tinha... A minha pressão aumentava por conta da consulta. E aí, depois disso, passei a monitorar a pressão em casa. E aí, no dia seguinte eu não tive pressão alta. No outro dia, eu tive, de novo, a pressão alta. Também 13/9, nada tão alto assim, mas já é caracterizado e já é uma bandeira vermelha, né? E aí, no dia 30, eu também tive mais uma. Geralmente era à noite. Acho que também era a ansiedade que sabia que a qualquer momento a bolsa podia estourar, a qualquer momento podia internar para ter neném. E aí, quando foi no dia 31, que era a consulta pré-natal... Para, Isadora. Para, ó. Quando era a minha consulta pré-natal com a minha doutora, com a doutora brasileira, com a minha doutora já que fez todo o acompanhamento... Aí ela falou, hoje a gente vai internar, era dia 31 de dezembro de 2024, hoje a gente vai internar e como você também tá com a pressão alta hoje, é melhor a gente não arriscar mais, porque já teve 3 históricos, né, 3 dias com a pressão alta, e a gente vai fazer então a indução do parto, para que seja o parto normal. Eu já tinha ouvido falar que pela diabetes gestacional provavelmente poderia ser cesárea, o índice seria maior que fosse cesárea, porque na diabetes gestacional a neném fica maior, ganha mais peso, né? Mas não foi o meu caso, a gente fez a indução e aí eu posso contar no outro vídeo o meu relato de parto. Esse vídeo foi para falar como foi o meu pré-natal. Então basicamente foi isso, eu tive essa questão da diabetes gestacional, inicialmente consegui controlar com alimentação, depois não consegui mais. E aí eu tive que aplicar insulina. Foi difícil, foi desafiador, mas deu tudo certo. Graças a Deus a gente teve todo o acompanhamento. E mais uma vez foi ótimo, que foi com a minha médica brasileira. Eu tive esse privilégio, mas também tenho amigas aqui brasileiras que fizeram pré-natal com médicas americanas, que também ocorreu tudo bem. Mas pra mim a barreira do idioma ainda é um desafio. E pra mim foi excelente que aconteceu tudo dessa forma. E foi como Deus planejou tudo e deu tudo muito certo. Eu sou muito grata. Então, para um próximo vídeo, eu conto meu relato de parto e conto outras coisas dos desafios e das coisas que acontecem por aqui, do que eu vivi na gestação, na maternidade. Enfim, vou atualizando vocês sobre como foi tudo isso. Tá bom? Um beijo!